Mesmo Deus que escreve os 10 mandamentos em pedra, escreve os pecados no pó da terra. Qual a diferença? Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo do nosso canal A Luz da Bíblia. No vídeo de hoje a gente vai estar tratando a respeito dos mandamentos de Deus e mais do que isso, você e eu vamos estar descobrindo fatos interessantes a respeito do processo que levou desde o chamado de Deus até o próprio Deus em mãos, com seu dedo, escrever os 10 mandamentos. E algo incrível que eu e você provavelmente lendo a Bíblia não entenderíamos, mas o Dr. Rodrigo Silva vai nos explicar, e eu garanto que esse detalhe vai deixar você impressionado. Então preste atenção a partir de agora e vamos ver essa mensagem que vai tocar fundo o nosso coração agora. Deus então chama Moisés até o Monte Sinai. E ali Deus apresenta a Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus. Por que 10 mandamentos? Alguém de vocês saberia dizer? Por que Deus não deu 8, 7, 6, 20, 40? Por que 10 se dão para os 10 mandamentos? Isso, decálogo. Até é bom colocar no GC aqui, decálogo, para você ver. Decálogo é a forma grega de se referir aos 10 mandamentos. Deca significa 10, logos, palavra, 10 palavras, porque os hebreus também chamavam os mandamentos de as 10 palavras, as devarim de Deus em hebraico. Agora, a segunda coisa que a gente pode aprender também, além disso aqui dos 10 mandamentos significarem 10 palavras, como você falou, eu me lembro de passagens da Bíblia que dão valor aos números. Por exemplo, o 7. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias, não é isso? O Apocalipse é cheio de 7 trombetas, 7 pragas. E 10 também significa um número completo de provação. Daniel, quando estava na Babilônia, pediu ao rei: prova-nos, te peço, por 10 dias. No Apocalipse fala: tereis provação de 10 dias. 10 era justamente um período de provação, de maturidade de um caráter. Por isso dá esse número em 10. Como Deus era didático. Eu tenho aqui uma curiosidade que eu vou comentar com você depois do intervalo. Eu tenho aqui uma cópia de uma lei, de um código de leis da Suméria, tá certo? Antigo, da época do Antigo Testamento. Para a gente fazer uma comparação com os 10 mandamentos. Então, vou fazer uma ponte. Já sabemos por que são 10, já sabemos o histórico, mas por que Deus escreveu em pedras? Verdade. Na verdade, a única parte da Bíblia que não foi inspirada foram os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não foi um homem que escreveu, foi o próprio dedo de Deus. E por que escritos em tábuas de pedra? É datado até de antes de Moisés. Isso aqui é de 2000 anos antes de Cristo, da época dos patriarcas ali. Por que eles escreviam sempre em pedra? Havia, na verdade, Fabiana e Carlos, vocês sabem disso, havia pelo menos 3 materiais que as pessoas usavam como matéria-prima para escrever. Você tinha o papiro, que os egípcios produziam, depois veio o pergaminho da cidade de Pérgamo, para rivalizar com o pergaminho. Às vezes também eles escreviam em ostrakon, ou seriam pedaços de cerâmica, porque não havia papel em celulose. Sim. E havia também a pedra e a argila. E por que escrever leis em pedra? Você ouviu falar no Código de Hammurabi, que está lá no Museu do Louvre? O Código de Hammurabi foi escrito em pedra. E por que eles escreviam em pedra? Havia um significado muito importante no Antigo Oriente Médio. A pedra é símbolo de eternidade. Que é uma curiosidade? Você já viu que judeus, até hoje, quando tem um velório, eles não costumam levar flores? Eles colocam pedras em cima do túmulo. Não sei se vocês assistiram a lista de Schindler, por exemplo, o pessoal coloca pedras. Se um rapaz está apaixonado por uma moça no Oriente Médio, ele não daria flor para ela, daria pedra. E por quê? A pedra, ou a flor, é símbolo que ele sente por ela, certo? E se alguém lhe dá flores, o que acontece com a flor no dia seguinte? Murcha. Murcha, quer dizer que o sentimento murcha. Então dá uma pedra que a pedra é eterna. Por isso as leis eram escritas em pedra. E Deus também escreveu os 10 mandamentos em pedra. Agora, já que estamos num bloco teológico, olha a ponte com o Novo Testamento. A lei de Deus, que é eterna, foi escrita em tábuas de... Mas os pecados dos homens. Lembra que Jesus uma vez estava com a mulher que foi apanhada em flagrante adultério? Não foi isso? Sim, verdade. E os homens falaram: mestre, essa mulher deve ser apedrejada, assim diz a lei. Tu, pois, o que dizes? Jesus, no princípio, não respondeu palavra. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele abaixou no chão e começou a escrever com o dedo no pó. O que Jesus estava escrevendo? Os pecados daqueles homens. E depois que ele escreveu aqueles pecados, ele levantou e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E por que Jesus? Jesus é Deus. O mesmo Deus que escreve os 10 mandamentos em pedra, escreve os pecados no pó da terra. Qual a diferença? Que o pó da terra qualquer vento leva embora. Os pecados vão embora. A lei de Deus fica
eterna. Que mensagem poderosa. Foram breves minutos, mas de um ensinamento fantástico. A abordagem que o pastor Rodrigo Silva traz, a reflexão a respeito de todo o contexto, não somente dos 10 mandamentos em si escrito, mas do chamado de Deus, da simbologia por trás de cada gesto, desde as tábuas, Deus ter separado Moisés, Deus ter colocado o seu dedo, como o pastor bem mencionou, os 10 mandamentos mostram a digital de um Deus que escreveu a sua lei em tábuas com o seu próprio dedo. Não foi inspiração divina, foi vontade de Deus, colocada e impressa com o seu dedo, com a sua digital. E a analogia numérica que a Bíblia sempre mencionou de Gênesis e Apocalipse, o 7 é o número da perfeição, e tem números específicos na Bíblia como o número 10, ali ele mencionou sobre Daniel, mas mostra um Deus de detalhes e um Deus atento às coisas e às situações, e mostra principalmente que os 10 mandamentos, eles refletem e são o caráter de Deus. Então não foram feitos de qualquer maneira, não foram feitos para um período, não foram feitos para ser negligenciado, não foi feito para ser invalidado por Jesus. Tanto é que o próprio Jesus diz: eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumprir. Eu não vim para alterar, não vim para moldar, eu não vim para adaptar, eu vim para ser um fiel cumpridor da lei do meu Pai. Sabe o que isso mostra para você? Que servir a Deus, que viver sobre a guarda de Deus, que entender a palavra de Deus, isso nos gera um compromisso de entender que a lei é preciosa e valiosa. Você se lembra que nesse contexto o povo recebeu uma segunda vez as tábuas da lei, que a primeira foi quebrada porque justamente o povo que iria receber essa lei, essa mensagem, não estava preparado ou não deu importância. A grandeza que é a lei refletida no caráter de Deus, e o que ela aponta é que somente o Senhor, como o pastor mencionou, pode apagar pecados. A pedra simboliza a eternidade, o 7 simboliza a perfeição. Quando a gente vai no dedo de Deus, a gente vê que o próprio Deus escreveu uma lei imutável, e a lei de Deus também, a Bíblia fala que é eterna. E eu queria deixar para você um verso que lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, que diz assim, ó: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e a repreensão ou repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então o mandamento é luz e a instrução também é luz. O mandamento serve justamente disso, para nos mostrar quem nós somos e quem nós temos que ser, e nos servem para nos ensinar, nos corrigir nos caminhos de Deus, na vontade de Deus, para sermos mais semelhantes a eles. Que eu e você possamos entender que quando Deus nos deixou 10 mandamentos, não foi um castigo, não foi uma penitência, mas foi a expressão máxima do amor de um Deus, que os mandamentos refletem o seu caráter, um Deus que pensou em nós de todas as formas possíveis. Então não lembramos da lei de Êxodo capítulo 20 como sendo punitivo, mas é redenção, salvação e vida a todo que nela crê. Então que você possamos entender hoje e sempre que o Senhor fez tudo e faz tudo para mim e para você termos o nosso final feliz quando Ele voltar. Que Deus te abençoe.